maravilhosa nessa noite. Nessa noite, a igreja repleta, a igreja cheia. Que bonito que está a igreja. Que maravilha o pastor deixar essa deixa para o pregador. Se todas as vezes vem o pastor Crisantino, o pastor Gerson, o pregador tivesse esse privilégio de dirigente, do próprio pastor local, deixar uma deixa. Todo pregador, todo aquele que ministra a palavra de Deus, é tão bom. Você já pega a igreja na presença do Senhor, num nível elevado. Você não precisa muito, às vezes, para atrair a presença do Senhor, porque o dirigente ele já fez isso. E com esse louvor, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Mas, irmãos, o que nós queremos nessa hora é ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, e aqui está esta palavra que o Senhor tem despertado e tem queimado em meu coração. Irmãos, ali estava Herodes, e ele mandou que prendessem aqueles que estavam fazendo a obra do Senhor. E ele mandou prender a Tiago. Irmãos, se não bastasse, ele mandou matar a Tiago. Irmãos, todo o texto do capítulo 12, ele diz que quando Herodes mandou matar a Tiago, irmãos, o povo judeu, eles estavam festejando a morte de Tiago. Herodes, vendo que aquele povo estava feliz com o que ele estava fazendo, ele mandou prender também a Pedro. E colocou Pedro na prisão. E Tiago já tinha sido morto. E Pedro estava a algumas horas de ser morto. Porque era isso que o rei Herodes tinha mandado. E os guardas que estavam fazendo ali, protegendo ali para que Pedro não fugisse da prisão, estavam prestes a ouvir alguém dizer: olha, pode entregar Pedro para Herodes. Mas, irmãos, uma palavra que me chamou muita atenção. E quando nós lemos o versículo 5, como impactou o meu coração. Como eu fiquei impactado com isso. Porque Pedro estava no cárcere. Tiago já tinha sido morto. O povo judeu estava festejando a morte dos homens, dos apóstolos. Mas Maria chamou alguns e falou: vamos para a minha casa. Não há mais nada o que nós fazer, a não ser, diga comigo, orar. Diga comigo, orar. Maria então reuniu o povo em sua casa, colocou a igreja a orar. E Pedro estava lá na cela, na prisão. O que chama a atenção, igreja, é que este ato, mesmo naquela época, seria impossível. Talvez Maria, com toda a fé, a igreja com toda a fé que eles tinham em Jesus, eles sabiam dentro deles que era impossível salvar Pedro da prisão. Eles sabiam que era impossível ali nos olhos humanos salvar Pedro daquela prisão. Tiago já tinha sido morto. Pedro estava a algumas horas ou talvez uma noite de ser entregue a Herodes para ser morto. E aí me chama a atenção que a Maria e toda a igreja se reuniu em sua casa e começaram a orar. Irmãos, e a Bíblia diz, o texto diz, que Maria estava lá orando com aqueles que se reuniram em sua casa. Pedro chegou a dormir na prisão. Pedro estava num sono na sua cela. E a igreja em contínua oração. E de repente, a palavra de Deus diz que veio um anjo e desceu naquela cela e tocou em Pedro, despertou Pedro. Pedro então, assustado, eu acho que naquele momento ele falou: o que
acontecendo. A Bíblia diz que Pedro, ele achou que ele estava sonhando. Irmãos, eu paro um pouquinho com a permissão do Senhor Jesus. Quando nós falamos de cárcere, quando nós falamos de alguém aprisionado, preso, já vem na nossa memória, na nossa mente, uma cela. Já vem na nossa mente alguém preso, alguém acorrentado, guardas cuidando. Mas alguma coisa me chamou a atenção nos dias que nós estamos vivendo, igreja. Quantos será que estão presos nessa noite? Você está aqui dentro hoje, mas você está preso. Você está numa cela. E eu chamo a tua atenção porque, irmãos, muitas das vezes nós nos prendemos ao nosso relacionamento. Nós nos prendemos à nossa posição financeira. Muitas das vezes, dentro do nosso próprio lar, não temos paz, não temos alegria. Muitas das vezes você vem para a igreja, mas você fica pensando: poxa, eu vou ter que chegar em casa, ver meu pai, ver minha mãe, talvez meu esposo, minha esposa, talvez vão criticar pelo horário que eu cheguei. Você está preso, você está acorrentado. Mas nessa noite o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você: a igreja está orando. Amém, aleluia. Quantas vezes nós nos trancamos, nós jovens, dentro de uma cela, que é o nosso quarto, achando que o mundo esqueceu de nós, o pastor não olha mais para nós, o pastor só quer saber daquele outro, daquele um que toca, daquele um. Parece que eu sou inútil dentro da casa de Deus. Você vem para ver se de repente o pastor vai naquele dia, naquela noite, te dar uma oportunidade, te chamar para um louvor. Você está preso a isso. E o Espírito Santo do Senhor querendo trabalhar na tua vida. Mas a tua mente está presa a isso. Mas a igreja continua orando. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas estão presas a uma enfermidade? Há um problema no seu corpo, e você há anos, meses, dias, está preso a essa enfermidade. E você quantas vezes se perguntou: não tem mais jeito? Talvez o médico te desenganou, mas a igreja continua orando. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro estava ali naquele cárcere. O anjo chegou e disse para Pedro: levanta, Pedro, pega a tua capa, pega o teu sapato. Pedro não acreditava, Pedro não estava acreditando no que estava acontecendo. Está aí no texto, no capítulo 12, todo esse texto diz. Pedro então pega sua capa, seu sapato e sai. E ele vai em direção à casa da Maria. Irmãos, eu fico imaginando, porque o texto diz que quando Pedro se aproximou da casa de Maria, a igreja estava orando e intercedendo pela sua vida. Eu fico imaginando, igreja, Pedro chegando perto da casa de Maria, e a igreja estava lá de joelhos dobrados, e algumas vozes dizendo: Senhor, tira Pedro da prisão. Senhor, liberta Pedro. Senhor, não deixa Pedro morrer. Senhor, não deixa o que aconteça com Pedro, o que aconteceu com Tiago. E aquela voz começou a vir mais alto, porque Pedro foi se aproximando da casa de Maria. Irmãos, eu quero que você nessa noite coloque uma coisa na tua cabeça. Eu não sei o que você passa no teu dia a dia, eu não sei o que você enfrenta no teu dia a dia, quais são os pensamentos teus nesse momento. Mas, irmãos, tem uma igreja orando por você. Amém. Talvez você veio hoje, mas esse mês inteiro ainda você não veio na igreja, ou pisou o teu pé dentro de uma igreja. Eu queria te falar: você está de pé, você está vivo, porque tem uma igreja orando por você. Amém, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez você está enfermo nessa noite. Talvez o médico do homem
que a medicina humana te desenganou, mas eu queria te falar nessa noite, em nome de Jesus, tem uma igreja orando por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez a porta daquele emprego se fechou. Talvez você está desesperado, não sabe o que vai fazer segunda-feira. Talvez a dívida é tão alta que se você pudesse, você sumiria no mundo. Mas eu queria te falar nessa noite, há uma igreja orando por você. Amém. A Bíblia diz que Pedro bateu na porta. Diz que veio uma menina e olhou e voltou correndo para dentro e chamou a atenção de Maria, de algumas pessoas que estavam orando. Falou: olha, Pedro está lá fora, Pedro está na porta. Alguém disse: olha, não, é impossível, Pedro está preso. As pessoas estavam orando e não estavam, naquele exato momento, crendo no que o Senhor podia fazer. O que eu te chamo a atenção nessa noite, ei, o que Deus quer fazer na tua vida é muito maior do que você pensa, do que você imagina. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida particular, não me interessa, mas eu nessa noite eu tenho sim a convicção de te falar que a igreja, ela está intercedendo por mim, por você. Amém. E é esse o motivo de eu e você estar aqui hoje, nessa noite. Veja que o povo orava e dizia: Senhor, tira Pedro da prisão, Senhor, abençoa, não deixa Pedro morrer. E quando alguém diz: Pedro está na porta, não, não é, Pedro está preso. Ei, quantas coisas estão para acontecer na tua vida, você tem duvidado do que o Senhor quer fazer na tua vida, meu querido. Ei, Deus tem muitas coisas a realizar na tua vida, Amém. mas você tem que crer, você precisa crer nessa noite. Louvado é teu nome, Jesus. O que me chama a atenção é o poder da oração da igreja. Quantas vezes longe do caminho do Senhor, quantas vezes cedendo aos pratos que o mundo muitas das vezes nos oferece. Mas como ainda estamos aqui? Porque há uma igreja orando por você. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes eu não sei, você já te perguntou: Senhor, eu não sou merecedor, porque você mesmo sabe aonde você tem falhado. Mas eu quero te dizer nessa noite, há uma igreja orando por você. Amém. E essa palavra me diz que quando a igreja, ela começa a interceder pela minha vida, pela tua vida, não há demônio, não há diabo que fique de pé. Posso ouvir um amém? Amém. Toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, toda obra maligna, ela cai por terra, porque é esse Deus que nós servimos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Maria, alguém falava: não, é Pedro mesmo, é Pedro mesmo que está aí. Eu fico imaginando a igreja ali na casa de Maria, um se levantando, um acordando o outro, falando: ó, Pedro está aí, Pedro saiu da prisão. Ei, pega no ombro do teu irmão e chacoalha ele. Hoje a igreja está orando por você. Amém. Aleluia. Está orando por você. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Meu Deus, que Deus é esse que nós estamos adorando nessa noite? Não há nada impossível para Ele. Ei, Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. no pastor dessa igreja, você confia em Deus? Esse é o Deus de Pedro, esse é o Deus de Paulo em cima da prisão, esse é o Deus que nós
Ela, vamos para o hospital. Eu não aguento mais. Eu só ia para o 24 horas para tomar morfina. Quem tem pedra no rim, cólica renal, quem tem algum familiar, algum amigo, sabe o que é isso? Ei, um dia nós estávamos na igreja do Pinheirinho, pastor Marcos, e ele dirigindo o culto, eu ia desde lá atrás. Ele falou que bom ter o Miqueias, a irmã Deise aqui. Eu gostaria, irmão Miqueias, de orar pela tua vida no término do culto. Eu fiz assim, amém? E quando terminou o culto, aquele pastor não se esqueceu. Eu vim para o altar com a minha esposa, com meus 2 filhos. Dobramos o joelho e ele repreendeu aquela enfermidade. Amém. E eu senti naquele momento Deus me curando. Mas olha só, igreja. Quando Pedro bate na porta de Maria, eles estavam lá orando: Senhor, salva Pedro. Senhor, não deixa Pedro morrer. Quando alguém chega para Maria, para alguém ali e fala assim: olha, Pedro está na porta. Qual é a primeira reação de Maria? Duvidar. Ei, para de pedir e duvidar desse Deus que você serve. Eu recebi a cura, mas duvidei. Falei: alguma coisa está errada. Eu sinto ainda cólica. Irmãos, e as cólicas iam e corriam por 24 horas e elas ficavam uma semana tomando morfina. O médico fez alguns exames e falou: olha, você tem 3 pedras que são de 11 milímetros e ela é só cirúrgico. Você tem que passar por uma cirurgia. E isso depois o pastor tinha orado pela minha vida. Lá atrás o povo era meio incrédulo também. O povo, eles oravam, sabiam o Deus que eles estavam pedindo. Calma aí, irmão, são 9 horas ainda. Me aguento mais um pouquinho. E eles oravam para o Deus Todo-Poderoso. E quando a bênção chegava, duvidavam. Óbvio, Pedro, apóstolo, Senhor, pregador da palavra. Ele duvidou: mas eu acho que eu estou sonhando, não é o anjo que está aqui, não. Será? Eu acho que estou sonhando. E eu duvidei. Irmãos, em uma noite, 6 horas da manhã, de madrugada, eu passei a madrugada inteira com dor. Eu já estava uns 2 dias sem conseguir urinar. Estava preso. A minha bexiga estava prestes a explodir, a estourar. Eu não queria ir para o 24 horas. Eu disse: Deise, eu não aguento mais. Irmãos, e quando foi por volta de 6 horas da manhã, o nosso despertador despertou. A Deise levantou rapidamente e eu fiquei na cama, me gemendo de dor. Eu falei: hoje acho que não vou conseguir trabalhar, eu tenho que ir para o hospital, eu tenho que ir para o hospital. Eu fui até o nosso banheiro e eu não consegui urinar. A pedra estava no canal e estava me trancando tudo. Irmãos, a dor é como se um ferro enfiado nessa região e vai te pegando por inteiro. Você deita num tá-bom, você fica de pé no tá-bom, você senta no tá-bom, é só aquela bendita morfina na veia para tirar a dor. Buscopan na veia não fazia efeito. E eu ali desci as escadas e falei: Deise, eu não estou aguentando. Deise, eu acho que você vai ter que ir por 24 horas comigo. Ei, diga comigo: a igreja está em contínua oração. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Faz assim. Hã? Então quer dizer que quando eu estou de joelho dobrado orando pelo pastor Gerson, a igreja está orando pelo pastor Gerson. Naquele mesmo momento, eu quero ver agora, irmãos, quem crê nesse Deus que estou ministrando.
para baixo da nossa casa, no banheiro de baixo. A Julie, é minha filha, está aqui. Ela se acordou com meus gritos. Hoje é motivo de sarro. Ela dá risada dos meus gritos. Mas eu fui para o banheiro. Eu não sabia que a igreja estava orando. Naquele momento eu não sabia. Eu sabia que todos intercediam por mim, mas que naquele exato momento havia a igreja de joelho dobrado intercedendo por mim. E eu fui, sentei no banheiro, irmãos, eu sem aguentar. Eu comecei a urinar sangue, mas de repente o Senhor começou a operar na minha vida. E essa pedra, ela saiu, ela saiu, ela saiu. Aleluia! Glória a Deus! Santo é teu nome, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Santo é teu nome, Jesus! Aleluia! Adore o Senhor! Levanta as tuas mãos ao céu! Aqui! Quem entende um pouquinho o que eu estou falando? Essa pedra, irmãos, ela pelos médicos, ela só é cirúrgica. Ela não tem como sair pelo canal da urina. Mas eu queria te falar: esse é o Deus da igreja! Santa igreja! Glória a Deus! Santo é teu nome, Jesus! Aleluia! Acontece! Glória a Deus! Santa igreja! Bravo de Deus! Aleluia! Eu queria te falar mais uma coisa. Eu corri na minha mãe e falei: mãe, a pedra saiu. Mas saiu só uma, meu filho. Mãe, as outras saíram que eu nem vi.